A paz do Senhor, bom dia a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situado à Rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou Rita de Cássia e hoje nós vamos meditar, refletir sobre o tema Expressando Palavras Honestas. Uma porção do Sermão do Monte, ou seja, os valores do reino de Deus para a Igreja de Cristo. O texto encontra-se em Mateus capítulo 5, dos versos 33 a 37. Mateus capítulo 5, dos versículos 33 a 37. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, acordamos porque assim o Senhor desejou. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para estudarmos mais uma porção do Sermão do Monte, e conto com a tua ajuda, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja, que venhamos a aprender e depois praticar na nossa vida diária. Te agradecemos, ó Deus, pela Igreja Evangélica da Paz, pelos seus pastores, presbíteros, diáconos, pelas mulheres de Deus, servas de Deus, os servos de Deus, os jovens, as criancinhas, os pequeninos, que o Senhor venha dar saúde, graça, sabedoria, que o Senhor possa estar em seus lares, abençoando-os grandemente. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Mateus capítulo 5, dos versículos 33 a 37. Assim diz a Escritura. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás. Esta palavra significa jurar falsamente. Mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, hoje nós vamos estudar expressando palavras honestas. Qual é o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. Hoje estudaremos, a partir do ensino do Sermão do Monte, a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. Nosso Senhor ensinou a respeito dessa verdade. O mesmo cuidado que temos de não ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Vamos ver que afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Enfatizaremos hoje que nossas palavras devem ser sim e não. Pontuaremos a honestidade com as palavras. Quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. Então, a retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não,
porque o que passa disso é de procedência maligna, nós lemos isso em Mateus 5,37, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento, que prevalecia entre os judeus. Por isso, hoje veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Vamos ler Tiago 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Em Números, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Decretou, então, a lei mosaica, ela enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. O falso juramento de uma testemunha, uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. Então, em Levítico capítulo 5, dos versículos 1 a 6, ali fala sobre o sacrifício pelo pecado oculto. O pecado deveria ser um gado de sexo fêmea, como a cordeira e a cabrinha. Em Levítico capítulo 6, dos versículos 2 a 6, fala do sacrifício pelo pecado voluntário. Aí o animal seria do sexo macho, como o carneiro. A lei enfatizou as seriedades dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Então, nós vamos ler Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso inclui fazer uma falsa promessa usando esse nome, pronunciá-lo de modo leviano ou amaldiçoar e blasfemar envolvendo esse nome. O nome de Deus deve ser santificado, honrado e respeitado, por ser profundamente sagrado e deve ser usado somente de maneira santa. Ainda em Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Ainda Amós, capítulo 8, versículo 14. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene
que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homens. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento dissimulado que Jesus os confrontou. Vamos ler Mateus 23, dos versículos 16 a 18. Mateus 23, dos versículos 16 a 18. Diz assim: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então, essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir o seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado de seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando algum desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Provérbios 8:7, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Então, o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua,
Isso encontra-se em Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Mateus 12, 37. O que nos impele a ter cuidado ao nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sobre juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. O sim ou não na vida de Paulo. Há situações em que pregamos a nossa palavra, por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, do 12 ao 24, fala do relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 12 a 24. Por que demorou Paulo a sua ida? Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. Espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconheceste nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa afirmação quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vos passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Isso é Paulo falando. Ou o que libero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por vós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então Paulo fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, e porém por diversas vezes foi impedido, e as coisas não saíram como havia planejado. Nós acabamos de ler. Por isso seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta os seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos.
Nós lemos versículo 23, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que a sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. No versículo 12, diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. O que passar disso é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Então, as palavras dos seguidores de Jesus Cristo devem ser precisas e assertivas. Honestidade com nossas palavras. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Jó foi descrito como um homem honesto, em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O temor de Deus e o desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível da retidão de Jó. Sincero refere-se à integridade moral de Jó e à sua sincera dedicação a Deus. Reto denota retidão nas palavras, nos pensamentos e atos. Essa retidão é reafirmada pelo próprio Deus no versículo 8 do capítulo 1 de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Atos 10, 22. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir o pecado. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso não está comprometendo o caráter humano e um valor importante. Está comprometendo o caráter humano e um valor importante, o que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, ele é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter, jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas.
sendo influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo. Jesus é a verdadeira essência, e os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 21, versículo 8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no seu coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Então, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Se dissermos a verdade todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Concluindo, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuraremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque nós podemos ver nesta lição que precisamos estar debaixo da sua graça, do seu poder, da sua sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, para que venhamos a falar palavras honestas e não fazermos juramentos desnecessários, ó Pai. Nós precisamos aprender a dizer o sim, sim, não, não. Sim, meu Deus, precisamos no nosso dia a dia, nesse mundo tenebroso. Contamos com a ajuda do Espírito Santo, que venha gerar em nossos corações essa verdade, para que venhamos sermos os discípulos do Senhor Jesus, para que venhamos a praticar o sermão do monte, porque é isso que o Senhor Jesus nos deixou. Como seguidores do Senhor, nós queremos em tudo honrar o nome de Deus Pai, para que Ele receba toda a glória, toda a honra. Nos ajuda, Senhor. Contamos com a Tua presença hoje e sempre. Oro em nome de Jesus. Amém.